Bem-vindo, bem-vinda você que ouve o segundo episódio do podcast da Rede Energia. Hoje nós estamos aqui com o Vitor Gomes, convidado especial, e também com a Rebeca, que é uma das sócias fundadoras da Rede. E a conversa vai ser sobre usinas híbridas. Vitor, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal. Olá, Nath. Olá, Rebeca. Olá, ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, já que não estamos ao vivo, né? Bom, meu nome é Vitor Gomes, eu sou advogado e economista, sou sócio do Reis Gomes Advogados, um escritório especializado em regulação do setor de energia, que foi aberto no ano de 2020. Bom, eu já estou há cerca de 15 anos trabalhando no setor elétrico, na área jurídica e regulatória. Já trabalhei em algumas empresas do setor, empresas de geração, empresas de desenvolvimento de projetos, e em outros escritórios de advocacia especializados. Bom, Nath, estou à disposição aqui para falarmos. Sabe que eu admiro muito a Rede Energia, inclusive, né, já dei cursos na Rede Energia e agora estou fazendo esse podcast aqui, que é uma grande satisfação para mim. Vitor, você gostaria de falar sobre... Você mesmo propôs o tema, né, do encontro para falar sobre as novidades das usinas híbridas. Então, conte-nos. Pois é, Nath, a grande novidade desse tema foi a aprovação no final de novembro, né, na última reunião da diretoria da ANEEL de novembro, da Resolução Normativa 954, que traz um regulamento dessas usinas híbridas e associadas. Bom, o que são essas usinas híbridas e associadas? A ANEEL deu uma definição, vamos dizer, regulamentar desse tipo de usina, né? E a usina híbrida é aquela central de produção de energia elétrica, lendo aqui a norma, tá? Eu vou pedir licença para ler, a partir da combinação de diferentes tecnologias de geração. Essa é a híbrida, né? Com medições distintas por tecnologia de geração ou não, e é objeto de uma única outorga. Ou seja, a usina híbrida é objeto de uma outorga, é uma usina que traz uma instalação com com produção de energia a partir da combinação de diferentes tecnologias de geração. Ou seja, uma usina que na mesma outorga, no mesmo site, tem uma geração a partir de uma tecnologia eólica, solar, por exemplo, que é a mais óbvia aqui para a gente, mas pode ser também outras combinações de fontes. E as geradoras associadas, de acordo com a definição da resolução da ANEEL, são duas ou mais instalações com a finalidade de produção de energia elétrica com diferentes tecnologias de geração, e aí a diferença para a híbrida é que são com outorgas distintas e compartilham fisicamente e contratualmente a mesma infraestrutura de conexão ao sistema de transmissão. Tá? Então, assim, a grande questão da híbrida é que a grande questão desse regulamento é que foi feito um regulamento específico para tratar dessas usinas que combinam diferentes tecnologias. Tá? E aí a pergunta que se faz, era proibido antes pedir uma outorga para a usina híbrida? De acordo com a própria ANEEL, com a nota técnica que subsidiou essa resolução, não era proibido. Mas a grande questão é que essa norma venha facilitar, a trazer, vamos dizer, uma menor burocracia, trazer um processo específico de outorga, a trazer algumas vantagens para essas usinas híbridas, como, por exemplo, a principal vantagem é a possibilidade de contratação de um MUST, da escolha de um MUST pelo empreendedor. Porque antes a usina híbrida, quer dizer, só vamos trazer os conceitos, o que é um MUST, né? Eu acho que talvez tem muita gente que não conheça, né? O MUST é um montante de uso do sistema de transmissão que o gerador é obrigado a contratar para acessar o sistema e para usar o sistema, usar o SIN, né? O Sistema Interligado Nacional. Então, pela norma atual, até essa resolução, uma usina híbrida era obrigada a contratar um MUST pela soma das duas potências, das duas tecnologias. Tá? Então, o que trazia uma certa desotimização, tanto para o sistema,
quanto para a própria usina híbrida trazia custos maiores. O que essa norma trouxe? Ele trouxe um conceito de que o MUST pode ser contratado pela faixa de potência da usina híbrida e associada. O que é essa faixa de potência? Pela definição da ANEEL, é uma faixa que é compreendida entre a potência da maior usina, dessas duas combinações de tecnologia, e a potência das duas usinas somadas, da usina híbrida somada, menos o consumo interno. Já é detalhe. Mas, ou seja, a grande questão é que o detentor de outorga de usina híbrida pode escolher o MUST que vai contratar. Tem uma faixa de potência que ele pode escolher, e aí vai de acordo com cada projeto, vai de acordo com cada empreendedor, né? Ou seja, ele traz um custo um pouco menor no MUST, né? E esse um pouco menor pode ser bastante significativo para a viabilização do projeto de usina híbrida ou associada. Eu ia te perguntar isso, Vitor, porque essa questão da redução do MUST, eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, que essa resolução traz. E é justamente fora a redução desses custos, né, que ele fala, vem otimizar o uso da rede, diminuir a ociosidade do sistema de transmissão, mas eu queria saber, essa redução de custos, ela vai ser significativa? Tipo, levando em consideração todos os custos que ele vai ter da usina, essa redução do montante do MUST pode ser significativo para o empreendedor? Pode sim. Principalmente agora, depois da redução do subsídio, do desconto na TUST, né, que vai acabar agora em 2022, tende a ser mais significativo ainda. Mas depende muito de cada projeto, como eu disse, né? Depende muito de cada empreendedor e de cada projeto de hibridização. Pode, no limite, trazer, vamos dizer, o custo com o uso do sistema pela metade, entendeu? Isso é bastante significativo. Pode ser, vamos dizer, o trigger assim, para viabilizar ou não um projeto de hibridização. Perfeito. E aí, na mesma linha, ele tinha a resolução, ela fala que pelo menos um dos empreendimentos ele deve ser novo, né? Você não pode hibridizar ou associar duas usinas existentes. E aí, uma das justificativas que a ANEEL fala é para que não ocorra redistribuição indevida de custos para os outros agentes. E aí, se você pudesse explicar um pouquinho melhor, o que são esses custos que podem ser repassados aos outros agentes? O que poderia acontecer? Por que a gente não pode hibridizar usinas existentes? Excelente pergunta, Rebeca. Esse ponto é bastante importante e eu creio que a ANEEL acertou nesse ponto, né? Pelo menos conceitualmente, o conceito é bem acertado. Porque é o seguinte, se são hibridizadas usinas existentes, né, essas usinas já têm um custo assinado, já tem uma TUST definida, né? Então, o sistema já conta com a receita dessas usinas, o sistema de transmissão, né? Os outros pagadores do sistema de transmissão já contam com o pagamento dessas usinas. Então, e essas usinas também já foram, de certa forma, viabilizadas com esses custos, entendeu? Então, do lado da usina, não precisaria da hibridização, já que ela foi viabilizada com a TUST existente, e do lado dos outros pagadores da rede de transmissão, não seria justo uma hibridização de usinas existentes, porque essas usinas existentes pagariam menos e os outros pagadores do sistema de transmissão pagariam mais encargos, entendeu? Então, não seria justo. Então, nesse ponto, ao menos conceitualmente, a ANEEL acertou. Entendo. Perfeito, faz totalmente sentido, né? Eu tenho uma pergunta nesse mesmo sentido de como que pode prejudicar os outros agentes. Lá na Resolução 954, no seu artigo 2, lá no parágrafo 5º, ele fala o seguinte: no caso de hibridização ou associação, não poderá haver prejuízo ao atendimento de contrato no ambiente regulado. Mas o que pode prejudicar esse atendimento? O que usina essa possibilidade? Eu não entendi. O que poderia prejudicar? Pois é uma boa pergunta, Rebeca. Né,
internamente, aí, com meu sócio, a gente ficou também se perguntando, né, o que uma hibridização pode prejudicar um contrato no ambiente regulado. Eu acho que isso foi colocado mais por princípio, né? Porque a ANEEL tem uma preocupação muito grande com o consumidor do ambiente regulado. Então, ela colocou como um princípio, né? Se houver alguma forma dessa hibridização prejudicar esse consumidor do ambiente regulado, a hibridização não poderia ser feita, né? Mas eu também não consigo visualizar algo assim que possa prejudicar. De repente, vamos pensar uma hibridização de um projeto que, vamos dizer, tem energia toda destinada às distribuidoras. Se hibridizar pode prejudicar? Não sei, eu entendo que não, porque a única coisa que vai acontecer é a usina que tá, vamos dizer, comprometida com o ambiente regulado, ela vai produzir mais energia, né? Então, como poderia prejudicar? Aí teria que ser feita uma regra de comercialização específica lá na CCE para dispor sobre a alocação dessa energia, né? Mas, enfim, meu entendimento, eu também não vi nas notas técnicas uma explicação mais profunda sobre esse parágrafo, mas meu entendimento que está aí mais como um princípio. Tá? Perfeito. Pode continuar, então, Vitor. Agora, uma outra questão que me chamou a atenção foi em relação... Houve muitas contribuições durante a consulta pública né, 60, se não me engano, CP 61 de 2020, que deu origem a essa norma, a Resolução Normativa 954, houve muitas contribuições falando sobre armazenamento de energia, né? Pedindo até que uma hibridização para armazenamento e até uma redução maior do MUST em caso de armazenamento. Tá? O que a ANEEL respondeu? Falou que a questão do armazenamento ela está na pauta regulatória dos próximos anos, então não vai ser tratada aqui nas usinas híbridas. Eu acho que a ANEEL perdeu a oportunidade de também já tratar um pouco do armazenamento aqui nessa norma, sabe? Então, isso é uma crítica que eu faço à norma da ANEEL, mas evidentemente que a norma foi muito oportuna, foi muito, né, foi muito correta, né, essa norma feita pela ANEEL, mas evidentemente não está isenta totalmente de críticas. Uma outra questão que eu queria falar, né, é que essa 954, ela é uma norma que, na verdade, alterou diversas outras normas da ANEEL. Ela não tem, vamos dizer, um conteúdo próprio, né? Esse foi não é, vamos dizer, um marco da usina híbrida. Ela cirurgicamente alterou várias outras normas da ANEEL para adaptar essas outras normas à possibilidade regulatória, ou vamos dizer, de forma mais específica, a regulação trazer dispositivos sobre hibridização. Então, as normas alteradas foram os seguintes: a resolução 876, que é aquela que trata de outorga. Então, como eu disse, né, existe agora um procedimento específico, uma fonte específica híbrida, né? Provavelmente vai vir uma ficha de dados específica para usinas híbridas, né? O que facilita do ponto de vista até burocrático, né? Como eu disse, né, antes era possível fazer hibridização, era possível pedir uma outorga para hibridização, mas como não existia, vamos dizer, esse tipo específico, essa fonte específica, pode ser que se um empreendedor pedisse uma usina híbrida, pode ser que tivesse alguma demora lá na ANEEL devido a essa falta de norma específica, né? Essa é a primeira, 876. Também houve mudança na 666, que é a que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão. Essa é a principal, para mim, o principal ponto de toda essa mudança essa mudança na 666,
que trata da contratação do uso, foi o que a gente falou, né, do MUST e dessa, vamos dizer, desse novo conceito de faixa de potência para o MUST. Houve também alterações pontuais na resolução 77, que trata do desconto na TUST, na 247, que trata das condições para comercialização de energia elétrica, oriundas de empreendimentos de fontes incentivadas. Houve também na 583, que é a que trata de procedimentos para obtenção de operação em teste comercial, também sempre para poder incluir as usinas híbridas, né, nessas definições. E também houve mudança na 559, que é o que traz o procedimento de cálculo da TUST. Então é isso, houve várias mudanças, mas a principal mesmo é da contratação do uso. O resto, vamos dizer, são adaptações na regulamentação para prever as usinas híbridas e associadas. Mas a mudança, vamos dizer, material, mudança de fato, veio na mudança da 666. Legal. Vitor, a página de memes do setor elétrico, o setor elétrico da depressão, eles postaram esses dias um meme que era a usina híbrida, era fruto de um elefante com pinguim, e aí nascia, a híbrida seria um bichinho com cabeça de elefante e corpo de pinguim. No fundo, é isso, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: do ponto de vista regulatório, a gente sabe que o elefante tem as regras para virar elefante e o pinguim tem as regras para ser pinguim. Isso para procedimento de outorga, né? Enfim, várias coisas. Regulação delas são diferentes, apesar de estarem ambas na 876. Mas, do ponto de vista de você que estudou, o filhote deles, lá, o bichinho de cabeça de elefante com corpinho de pinguim, ficou de fato assim, com processos regulatórios e regras diferentes, ou conseguiu fazer algo, a ANEEL conseguiu tornar a regulação da híbrida coesa? Olha, Nath, meu entendimento é que a regulação ficou coesa, sim, principalmente, como eu disse, né, essa nova resolução de híbridas, né, que é a 954, ela não traz um marco de usinas híbridas, ela atuou mudando várias normas exatamente para que essas normas sejam adaptadas e que fique um corpo coeso de normas do setor elétrico tratando dessas usinas híbridas. Então, eu achei que esse elefante com pinguim ficou bem feito, sabe? Ficou bem feito. Claro que eu já fiz uma crítica à norma, evidentemente, a agência não está isenta de críticas, né? Mas eu acho que, no geral, foi uma norma muito positiva para o setor. Muito positiva mesmo. Claro que não é uma norma que vai revolucionar, né? Não vai chegar agora né, 10 GB de usina híbrida de um dia para o outro só por conta da norma. Evidentemente que isso não vai acontecer, né? Mas o papel da agência é facilitar a vida do empreendedor, né? E tirar as travas que existiam para que essas usinas híbridas fossem desenvolvidas. E a principal trava era realmente a questão do MUST, que foi retirada. E foi dada até uma flexibilidade bem razoável para o empreendedor para apontar o MUST que quer dentro de uma faixa de potência, que é bastante razoável. Se fosse só isso a norma, eu acho que ela já seria muito boa, né? Mas a ANEEL fez uma série de adaptações até na própria 876 para poder tratar especificamente da híbrida. Então, assim, eu acho que esse elefante com pinguim ficou bonito. Elefante com pinguim foi muito bom porque um dos pontos principais é a questão da medição distinta, né? Isso para usinas associadas que tem que ter medição distinta. Então, dá para você... Até era uma dúvida que eu tinha, assim, como que essa energia vai ser comercializada? Eu posso comercializar o conjunto, a geração final, somando as duas gerações que eu tenho das usinas, ou eu vou ter que comercializar lá no CCE as parcelas das gerações? Por exemplo, para uma usina híbrida, a usina híbrida propriamente dita, né, ele fala lá que pode ter ou não
uma medição distinta. Então, se você quiser ter uma medição única, você pode. Mas como é que a gente vai comercializar essa energia? Já é claro ainda Olha, ou não é definido? muito provavelmente, no futuro, vão ter regras de comercialização para disciplinar essa comercialização. Mas a impressão que eu tenho é que é o seguinte, lembra lá no começo, né, a distinção de híbrida associada, que é a principal distinção. A híbrida tem uma outorga associada mais de uma outorga. Tendo uma outorga, a comercialização da híbrida ela vai ser conjunta, né? A energia, a CCE vai enxergar a energia, né, de um agente só, uma outorga é um agente só. Então, toda a energia, mesmo com 2 medidores, toda a energia vai estar debaixo de um agente. Então, vai ser comercializado por um agente só. Tá? A questão de ter, na híbrida, de ter 2 medidores ou não, no meu entendimento, ela serve mais para a questão do desconto na TUSH. Entendeu? Porque se você tem híbridas com fontes que têm, vamos dizer, percentuais diferentes de desconto, ou, por exemplo, uma fonte térmica com uma fonte incentivada, se fosse uma medição só, você não saberia de onde vinha a energia para fins de desconto. Então, o que a ANEEL colocou? Se for uma medição só e tiver 2 tipos de desconto diferentes, vai ser o menor desconto, né? Ou seja, se tiver uma híbrida, vamos dizer, uma situação absurda, uma híbrida de eólica com óleo diesel. Se tiver uma medição só, perde o desconto, a eólica vai perder o desconto. Agora, se tem 2 medições, uma para o óleo diesel e outra para a eólica continua com desconto na TUSH, entendeu? E o óleo diesel, evidentemente, não, porque não tem. E a questão da associada, só finalizando aqui o raciocínio, associada, como são 2 outorgas, então vão estar debaixo, pode estar ou não debaixo de 2 agentes distintos lá na CCE, entendeu? Então a comercialização pode ser por 2 agentes. Agora, uma questão de comercialização que ainda não está definida, que aí também não é competência da ANEEL, ela deixou bem claro isso no regulamento, é a questão da garantia física. Tá? Como que vai ser a garantia física de usinas híbridas associadas? Existem estudos da EPE tratando do assunto, mas o órgão competente para tratar desse assunto é o MME. Então, muito provavelmente aí nos próximos meses ou anos, não sei, o MME deve fazer algum regulamento sobre garantia física de usinas híbridas associadas. Esse ponto da medição... Desculpa, Nath, você falar. Pode ir. Não, é só complementar aquele ponto da medição distinta, também fora os descontos, também a questão do MRE, né? Então, para que usinas que participam do mecanismo de alocação se hibridizem, é obrigatório ter medição distinta, né? Então, pode ser... Bem lembrado, por conta do MRE também. Isso. Para E não aí, você falou prejudicar da outros... garantia física. A gente falou junto aqui, desculpa, Rebeca. Só para te complementar a questão do MRE, para não prejudicar outros participantes do MRE, teria que ter medições distintas. Pode falar. Isso. Não, aí eu ia puxar também essa questão, você falou da garantia física, questão dos leilões, né? Como que vai ficar os leilões, os usinas híbridas? Porque eu lendo as notas técnicas, até a EPE, né, nas notas técnicas que a EPE tinha lançado lá em 2017, ela falava, a gente não quer criar um leilão novo para usinas híbridas, porque a ideia é que as fontes sejam competitivas. Como é que vai ser esses leilões? O que você acha, né? Exatamente, é achismo, tá? Porque, primeiro, leilões de energia nova, eu acho que cada vez no futuro, aí, com toda essa modernização do setor, com a GD aumentando muito, com o Mercado Livre bombando, eu acho que cada vez menos energia vai ser contratada em leilões, né? Eu acho que até os leilões tendem a acabar, os leilões de energia, né? Então, mas todos os leilões, as fontes que participam de cada leilão, né?
isso é definido em diretrizes do MME. Então, muito provavelmente, a partir dos próximos leilões, já que a híbrida está regulamentada, está bem regulamentada agora, o MME vai a cada leilão definir se vai aceitar ou não projetos híbridos, e aí ele vai colocar a tecnologia, né? Híbrido que é eólico solar, híbrido biomassa solar, não sei se isso é possível, mas enfim, o MME tem que definir em diretrizes de cada leilão. Mais uma questão interessante, um ponto que você levantou que eu não tinha pensado, né? Mas pensando alto agora com vocês aqui, como eu disse, né? O leilão de energia pode ser que não tenha muita demanda no futuro para leilões de energia, né? Tende a acabar, na minha opinião. Mas tem leilões de reserva de capacidade. E os leilões de reserva de capacidade, pelo menos esse leilão agora, que vai acontecer dia 21 de dezembro, ele é para fonte termoelétrica, né? Porque a fonte termoelétrica que traz, vamos dizer, firmeza para o sistema, que é despachável, né? Enfim, que traz realmente requisitos de potência, né? Que o sistema precisa. Mas, pensando alto aqui, a hibridização de alguns projetos faz um portfólio em que esse portfólio passa a ter um maior lastro de capacidade, né? Não existe ainda essa metodologia para o lastro de capacidade no sistema, mas a gente não tem dúvida que o lastro, vamos dizer, um projeto híbrido traz, vamos dizer, uma otimização da geração, traz o efeito portfólio e, vamos dizer, a geração mínima desse complexo tende a ser maior, né? Aumenta o lastro de capacidade, mesmo não existindo uma metodologia para calcular hoje, né? Vamos dizer, pegando um conceito que já existiu no passado, né? Em que outros países usam para calcular lastro de capacidade, a energia firme, por exemplo, que a Colômbia usa, né? A hibridização de projetos aumenta a energia firme dessas duas usinas. Então, seria uma coisa, um tema bastante interessante, o MME, a EPE, pensar em colocar projetos híbridos nos leilões de capacidade. Isso seria algo assim, bem, mas evidentemente tem que ter toda uma metodologia para calcular esse lastro de capacidade das usinas híbridas, né? Porque o lastro de capacidade de uma térmica é muito fácil, né? A potência máxima da térmica, descontado TFP, enfim, mas é muito fácil calcular da térmica. Agora, de fontes intermitentes já é um pouco mais complicado. Vitor, fazer uma pergunta nessa linha, não do lastro, né, mas do próprio cálculo de garantia física. Você mencionou que ainda não tem uma metodologia para cálculo da garantia física dos empreendimentos híbridos, é isso? Mas Isso. Garantia física é algo extremamente importante do ponto de vista da comercialização. Você vê isso como um entrave muito grave a ponto de travar o desenvolvimento das híbridas, como, por exemplo, aconteceu com o varejista, com o entrave dele, né? Mas que, por mais que ele fosse previsto pela ANEEL em regulamentação, não demorou muito para conseguir ir para frente, né? São motivos diferentes, claro, mas eu fico pensando se não seria outra boa ideia que teria algum tipo de entrave regulatório, processual, né? Eu acho que não, Nath. Eu acho que não é um grande entrave, não, porque a garantia física para usinas eólicas, solares e térmicas, ela não tem a mesma relevância, principalmente no Mercado Livre, tá? Não tem a mesma relevância que tem para as usinas hidráulicas que estão no MRE, tá? Então, as usinas hidráulicas realmente elas precisam de uma garantia física definida para poder saber o quanto de energia que vai vender, né? E já as usinas intermitentes, enfim, eólica, solar, ela já sabe, né? Já fez os estudos, sabe, já tem o P50, o P90, já sabe o quanto pode vender, né?
E mesmo sem ter a garantia física também, nas regras de comercialização, tem regras que definem qual que é a garantia física de usinas que não têm garantia física definida. Então, né, mesmo sem ter garantia física, parece contraditório, né, mas mesmo sem ter garantia física definida, ela está definida lá nas regras de comercialização se a usina realmente chegar a entrar em operação sem o ME ter definido. Eu acho que seria bom ter, né, uma regra, seria mais segurança jurídica, mas eu não consigo ver isso como um grande entrave, não, para o desenvolvimento de híbrido. Vitor, e puxando também, você mencionou das hidráulicas, né? Eu trabalhei muito tempo com elas, então eu sempre penso nelas, não importa o que a gente está discutindo. Você não citou a 875 dentre as resoluções que foram alteradas pela 954. Ela só não estava na sua lista, porque a 875 ela cuida justamente de PCH, de outorga de PCH, né? Ela de fato não foi alterada, não tem previsão de híbrida para PCH, com PCH ou tem? Olha, Nath, boa pergunta. Realmente, olhando aqui novamente, norma na 954, realmente, ela não houve nenhuma mudança na 875, mas, salvo engano, pode sim se associar a PCH, tá? Não tem restrição na norma, não. Eu tinha notado aqui que essa alteração da 875 está dentro da 876. Então, quando ele foi falar da 876, ele tocou no assunto da 875, foi bem breve. Aqui, Perfeito, é isso mesmo, né? artigo 2, parágrafo 2º. A parcela geradora, central geradora hídrica que utilize fonte hidráulica deverá observar as disposições da resolução 875. Perfeito, é isso mesmo, né? Ou seja, pode, híbrida com PCH, mas se houver uma híbrida com PCH, deve observar a resolução das PCHs. Então, não foi nada, na 875, nada foi alterado. Tem que observar essa resolução para fins, né? Você conhece muito bem a 875, para fins de outorga da PCH, né? Então, ou seja, vou tentar interpretar isso um pouco melhor, né? Se tiver alguma híbrida com PCH, essa PCH já tem que ter sido outorgada lá de acordo com a 875 ou ter lá as autorizações que a 875 exige, né? Se não, foi pensando numa híbrida com PCH que me veio a cabeça de elefante com corpinho de pinguim. Porque são processos de outorga muito diferentes, né? Tanto é que eles estão em resoluções diferentes, inclusive. Pois é, Nath. Então, assim, na prática, como vai acontecer se tiver uma híbrida com PCH? Vamos dizer, a PCH tem que estar, vamos dizer, o empreendedor de PCH tem que ter seus direitos de exploração lá de acordo com o 875, e aí se pede uma híbrida, se adiciona uma solar, uma eólica, pelo 876. Agora, como que o processo vai ser, eu acho que é só na prática mesmo. Como que a SCG vai tratar isso, imagino que só com caso concreto. Interessante. Eu acho que eu só tenho mais um comentário para fazer, que eu acho que é importante quando a gente está falando de usinas híbridas, que é a questão do corte de geração, né, o curtailment, que foi um assunto bem tratado ali nas notas técnicas, que era um medo, né, que é uma desvantagem, na verdade, de usinas híbridas. Se aquela geração ultrapassar a capacidade que você tem lá contratada do sistema. Pois é. Por isso, assim, o empreendedor, antes de fazer uma híbrida, ele tem que saber exatamente, tem que fazer estudos muito profundos, né, para saber exatamente qual que é o MUST que ele vai pedir de acordo com a faixa de potência dele, senão ele corre realmente o risco de curtailment ou então um risco de pagar mais encargo de transmissão, né, porque tem todas aquelas multas de ultrapassagem, né, se ultrapassa o MUST. Então, mas isso está dentro da esfera de risco do empreendedor, não tem como tirar, né? Mas isso é resolvido com projeto e com decisões empresariais bem tomadas, né? Com base em estudos técnicos bem aprofundados sobre o assunto. Vitor, deixa eu aproveitar deixa e tirar uma dúvida que não tem muito a ver com usinas híbridas. Qual é o sentido de cortar a geração num cenário em que
assim, tem intermitentes, num cenário em que precisa de geração, precisa de energia. Até dá para traçar ali junto com a escassez hídrica e tudo, tipo, qual é o sentido disso? De você poder gerar e cortar? Não, na verdade, não é poder gerar, né? O corte de geração é feito por razões elétricas, né? É que realmente tem algum problema pontual na rede em que a rede não suporta aquela geração entrando mais, então tem que fazer o corte, entendeu? Ah, tá. É Do ponto de técnico vista mesmo. energético, realmente precisamos de energia, mas pode ser que do ponto de vista elétrico, alguns pontos da rede tem alguma sobrecarga que necessite do curtailment. Entendi. Essa é a grande questão. Eu estava até lembrando, se eu não me engano, teve uma suspensão da diminuição do desconto em caso de ultrapassagem de potência injetada nesses últimos tempos. Você viu isso? Não. Isso foi Não? algum caso concreto ou não? Vitor, eu não vou lembrar, eu vi muito rapidamente, mas faria sentido, assim, você podendo injetar, não ter corte de carga, né? O que estimularia um produtor que gera ali 30 megas, gerar o tanto que ele conseguir. Não vai ser muito a mais, né? Mas, e É. ainda manter o desconto dele, né? Porque antes perderia. Eu vi que teve... Ah, tá, não. Ah, tá. Você está falando no caso de desconto, né? Isso, de desconto. Ah, não. Aí o que acontece? Os próprios, tem alguns empreendedores que eles mesmos cortam a geração para não passar daqueles 30 megas da legislação para obter o desconto, né? Porque se gerar mais, aí realmente ele vai ter prejuízo gerando mais, entendeu? Então isso ocorre, mas não do ponto de vista do sistema corta a geração, mas o próprio gerador tem equipamentos internos que fazem limitar a geração para não perder os descontos, entendeu? Eu também eu não vejo sentido nesse corte Então, aí de 30 mega da legislação, mas é a forma que está na lei, entendeu? o que eu lembro de ter visto é que isso foi durante algum período relacionado à crise hídrica, essa suspensão do desconto em caso de ultrapassagem, a suspensão não, né? A perda do desconto em caso de ultrapassagem foi suspensa, justamente para não desincentivar a geração, né? Que a É gente está falando. verdade. Não, tô lembrado disso agora, Nath. Realmente houve uma decisão do CREG nesse sentido. Do CREG ou da CREG? Eu sempre tenho dúvida quando eu falo É comitê, né? comitê, do CREG, né? Que Do é feio CREG. errar isso, né? Às vezes eu vejo muita gente falando ONS, né? Então eu Dói. tenho medo de errar APM. o artigo dos órgãos setoriais, né? Mas o CREG, como é um órgão novo, né? Eu acho que está perdoado se a gente errar. Sim. Muito bom. Vitor, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, acho que a gente passou por todos os assuntos, né? E é só parabenizar a ANEEL mesmo por essa iniciativa, né? E a ANEEL tem apagado muitos incêndios, né? Desde o início da pandemia, entendeu? Então, está tendo dificuldade de ter uma agenda positiva como essa, né? E lá na própria reunião pública de diretoria foi comentado exatamente sobre isso, né? A agência apagando muitos incêndios e tal, e ter foi uma grande satisfação para os diretores da ANEEL ter uma agenda boa, uma agenda positiva, que não seja só de apagar incêndio, né? E a gente só tem a parabenizar a agência por ter feito essa norma. Realmente é uma norma que vem facilitar mesmo a outorga de novas usinas híbridas e a destravar, né? Evidentemente que ela por si só não vai trazer, como eu disse, né? Não é uma norma que vai por si só trazer 10 GB de híbrida, 20 GB de híbrida, mas a agência está fazendo o papel dela, que é de facilitar. Isso fez muito, muito bem feito. Muito bom, Vitor. Certo. Para a gente encerrar, você tem alguma recomendação de leitura sobre usinas híbridas para o pessoal? Nota técnica? A Beca também, Beca estudou bastante sobre Olha, isso. eu recomendo ler as notas técnicas da Consulta Pública 61, né? Tem muito material bom lá, foram notas técnicas bem fundamentadas, bem profundas, tem análise de impacto regulatório,
entendeu? Mostrando por que a ANEEL utilizou esse caminho para a regulação das híbridas. Então, eu sugiro pegar lá no site da ANEEL a Consulta Pública 61 de 2020 e ler todos os documentos, inclusive as contribuições dos agentes, que tem muita contribuição boa também. Sim, principalmente contribuição de associação, né? Que vai o consenso ali, vai defendendo o seu peixe, né? E também acho que vale a pena ler as notas técnicas da EPE também, sobre usinas híbridas. Né? Ela só tem 3 já, uma de 2017, 2018 e 2019, então vale muito a pena ler, que tratam de usinas híbridas. Porque além das usinas híbridas associadas, tem a usina adjacente, né? E portfólio comercial, então vale a pena saber a diferença entre essas. A gente pode bater esse assunto outro dia. Mas é isso. Obrigada, Vitor. É isso, Beca. Muito bem lembrado. Tem 3 notas técnicas da EPE que são imprescindíveis na leitura. Muito bom. Vitor, muito obrigada por estar na rede mais uma vez. Rebeca, muito obrigada também por participar. Os dois estão convidadíssimos para próximos podcasts. Vitor, inclusive, eu anotei aqui para a gente fazer um sobre leilão de capacidade. Vamos combinar. Tá bom? É um grande prazer fazer esse podcast, né? Sempre um grande prazer conversar com vocês, né? Eu sou fã da Rede Energia, sou professor na Rede Energia também, então é sempre um grande prazer trabalhar com vocês e conversar com vocês, ainda mais um papo leve, né? Como nesse podcast. Legal. Ficamos felizes e honrados, Vitor, de ter sua presença aqui. É um dos advogados que eu acompanho desde o início da minha carreira. Eu acho muito legal estar tão próximo hoje. Muito obrigada a todos os ouvintes e até a próxima. Obrigada, Vitor.